Muito boa tarde para você. Olha só, começando aqui o Entre Família. Estamos em casa, estamos em família. Vamos conversar, ter um papo bem gostoso agora nesse período da tarde. Se você já assiste o nosso programa, sabe que eu não apresento esse programa sozinha não, viu? Daqui a pouquinho o Cris, ele tá em algum lugar aqui da TV para apresentar um tema importante para você. Mas antes eu vou falar do que nós vamos conversar hoje, menina. Olha só, hoje nós vamos falar do consumismo das crianças. Será que você tem notado aí na sua casa? Será que a coisa está acontecendo mais ou menos assim? Essa criança fica mais tempo em casa. Ficou mais tempo em casa, né? Com isso, não pode sair pro parquinho, brincar com os amigos. Tá pedindo mais o quê? Ah, eu quero mais brinquedo, que eu tô assistindo aqui. Eu quero que esse carrinho, essa boneca, esse patins, essa bicicleta, que todo mundo tá andando de bicicleta, não tem bicicleta para andar. Tá consumindo mais aí na sua casa? O pessoal fica mais em casa, essas crianças, além de comer mais, né? Que eu sei como é que tá, a coisa não tá fácil para ninguém, né? Estão comendo mais ali, ficam mais tempo da frente da TV e com isso pode ser que a gente comece a lidar de forma diferente com o consumo. Se isso está acontecendo não só na minha casa, mas também na sua, hoje nós vamos falar sobre o consumo na infância, sobre o impacto da publicidade para as crianças, né? Muitas vezes a gente tem percebido, mesmo sendo algo ilegal, a gente tem percebido que a publicidade ela conversa com os pequenos, vende para eles, convence eles e daqui a pouco tá todo mundo vindo correndo. Mãe, eu vi aqui, ó, que tá passando aqui um brinquedo diferente, eu vi aqui uma comidinha, uma bolacha diferente aqui, ó, do personagem. Bom, você pode comprar aqui nessa compra aqui, ó, agora que você tá indo lá no mercado sozinha, mãe, você traz pra mim aquela bolachinha lá do personagem X, você tá ouvindo isso aí, né? Você tá ouvindo isso aí, viu? A produção tá falando assim, se fosse bolachinha a gente comprava já uma caixa de bolacha, né? O problema é que os presentes estão mais caros, estão eletrônicos, né? A coisa tá pior do que a gente imaginava. Tá difícil para você também. Eu sei, menina. Como é que nós vamos ter o quê? Dicas importantes para a mãe falar não para os filhos? Para os filhos pararem de pedir, quem dera, né? Mas aqui você vai ter uma ideia, uma noção. Temos aqui uma psicóloga que vai ajudar um pouco nessa questão do consumo. E se você já é uma mãe consumista, um pai consumista, uma avó consumista, dificilmente a gente vai conseguir se afastar aí dos pedidos dos pequenos, né? Que querem trocar o celular aí, ó, como se fosse calçado, né? Calma, relaxa, vamos falar sobre esse assunto. Vamos dar uma pausa aqui, porque nós vamos passar agora essas próximas horinhas aqui conversando sobre esse assunto, mas o Cris tá escondido aí em algum lugar aqui da TV Novo Tempo para trazer uma novidade para você, porque hoje é um dia especial. É isso mesmo, Cris? Boa tarde. Muito boa tarde, Carol. Deu para ver no tom da sua voz a tristeza de não me ter no estúdio. Calma, já estou chegando aí, eu sei que não é fácil lidar com essa emoção. Mas olha só, falando em emoção, no dia 12 de agosto de 1989, uma moça que viraria uma rede estava nascendo. Estou aqui na Rádio Novo Tempo, ela que, né, é sede aqui em Jacareí, é claro, junto com a TV Novo Tempo, e tem outras emissoras. Estamos completando 31 anos. E quem está aqui do meu lado, ele, pastor Adriano Luz, que é o diretor da rede Novo Tempo de rádios aqui para o Brasil e também para a América do Sul. Pastor, 31 anos, pastor. 31 anos. Oi, Carol, como é que você tá? Que saudade aí dessa galera, dessa equipe boa aí do Entre Família, viu? Logo, logo nos próximos eu volto aí, tá bom? Pra matar a saudade um pouquinho. Mas olha, 31 anos. Carol, você também que tá nos assistindo aí no Entre Família, aqui na Novo Tempo. São 31 anos, Cris, de bênçãos, né? De história. Exatamente hoje, dia 12 de agosto, completa, ela faz aniversário. Então tá sendo uma festa, uma celebração. Ó, tem balão ali com tema de aniversário. Eu já coloquei o meu mascote aqui, ó, meu mascotinho aqui, Carol. Meu mascote aqui, ó, já com o tema da live. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, tá? Da live do aniversário, meu mascotinho, meu radinho aqui, que sempre tá comigo. Então é motivo de celebração, né, Cris? De alegria. Gente, é festa! E você é nosso convidado aí de casa, já vai ter uma live. Como o vovô Guga aqui da rádio fala, é um liveão. Um liveão, já coloca na sua agenda, dia 15, agora sábado, às 17 horas. Nós estamos, inclusive, aqui num estúdio, que todos os dias a rádio está fazendo lives temáticas, até a grande live, que é sábado agora. Inclusive, hoje à noite, às 20 horas, eu vou estar aqui. E é um estúdio, pastor. Aqui, para você entender, aqui está o estúdio hispano. Nesse lado aqui, nós transmitimos para a América do Sul. Pastor vai falar. Pastor, quantos países? São 7 países da América do Sul que a gente atende aqui e alcança mais de 60 milhões de pessoas nesse estúdio de espanhol. Imagine o impacto disso. Uma pessoa falando toda a programação e você pode alcançar até 60 milhões de pessoas nas rádios que nós temos. São 201 lá.
Nossa, 201 emissoras. Logo lá tem o nosso estúdio para o Brasil. Nós temos o quê, pastor? 18 emissoras, mais de 30 milhões? Exatamente, 18 emissoras, alcançando aí 34.417.000 ouvintes. Nossa, que bênção, meus queridos. E olha só, falando agora de sábado, pastor, às 17 horas, dia 15, vai ter uma live com os cantores da gravadora, uma turma. Vai ser especial? Vai ser especial. Como diz o Cris, né? O liveão, né? Então, esse liveão, essa live é muito especial. Se você quiser acompanhar, já fica a dica. Vai ter ali Arautos do Rei, Wesley Fonseca, vai estar também Arte Trio, Melissa Barcelos. Gente, é muita gente. E outros cantores, é tanta gente que já nem lembro de todo mundo que vai estar. Mas vai estar essa galera da gravadora Novo Tempo fazendo essa programação conosco. Estamos montando um palco lindo ali no estacionamento da Novo Tempo. Vai ser do lado de fora, no final da tarde, pôr do sol ali. Às 5 horas inicia e nós vamos até às 8 da noite com essa programação especial. Vamos dar o link para eles aí? Com certeza. Tá, tem um link novo. Esse link aí eu quero que você já entre lá, porque já tem a arte, já tem tudo, você pode esperar a live começar nesse link aí. Então é novotempo.com/rádio 31, tá? É o 31 mesmo, o número, 31 anos. Então, novotempo.com/rádio 31 anos. Pronto, você clica ali, você entra nesse link agora, você vai curtir lá a nossa página, que a gente quer chegar em 1.000 likes antes de iniciar a live. Então, já estamos em 600 e tanto ali. E também você pode colocar notificação para quando começar a live no sábado, já aparece lá no seu YouTube lá. Eita, é festa, meus queridos. Sábado, dia 15, às 17 horas. Dá um pulinho, vai ser no YouTube da rádio, youtube.com/Novo Tempo Rádio, facebook.com/Rádio NT. E agora a última notícia aqui, Patrícia, Carol. Hoje, notícia exclusiva, nenhum jornalismo cobriu, só aqui no Entre Família. Ganhamos uma FM lá no Pará, voltamos, tínhamos uma AM. Atenção, Pará, Belém do Pará, notícia quentinha. E a notícia é a seguinte, já há uns 4 meses que nós estávamos fora do ar lá em Belém, que éramos uma AM, mas por conta da migração para o FM tivemos que sair do ar. E nós não tínhamos perspectiva de quando exatamente voltaríamos ao ar. E aí depende de um monte de negociações e também de assinaturas da Anatel. Hoje, um pouquinho antes do meio-dia, recebemos a notificação no site da Anatel que aí sim, hoje, no dia do aniversário, recebemos o presente. A 106.3 é a outorga para a Rádio Novo Tempo FM de Belém. Aê! Que é isso, meus queridos? É a voz da esperança, Carol. Um abraço, pastor. Tamo junto, pastor. Obrigado, valeu. Benção, sábado, dia 15, às 17 horas, esperamos você. E hoje à noite é dia de festa, Rádio Novo Tempo, a voz da esperança, Carol. Que delícia, é isso mesmo. Vou estar conectado, não vou perder nada disso não, viu? Mas antes, a gente vai começar o nosso programa com informação. Pode rodar a vinheta. Na semana em que se comemora aí a Semana do Estudante, vamos falar um pouco sobre as diretrizes e regras aí do retorno das aulas para a cidade de Curitiba, viu? A Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, através de um comitê específico do trabalho, preparou orientações, né, que são detalhadas para a instrução normativa da volta às aulas presenciais nas unidades da rede municipal de ensino, né? Quando isso for possível, claro, a Secretaria também integra o grupo de debates do Estado para o mesmo fim. Portanto, a suspensão das aulas segue até 31 de agosto, porém essa data aí exata do retorno presencial para professores, funcionários e estudantes depende da evolução aí do quadro epidemiológico da cidade. O prazo iria até o dia 3 de agosto, mas foi estendido até um pouco mais devido ao quadro do novo coronavírus aí na cidade de Curitiba. A Secretaria Municipal de Educação, a secretária municipal, Maria Silvia Bacila, explicou que quando for possível o retorno das atividades em escolas, centros municipais e também na educação infantil, a rotina vai ser bem diferente, porque ainda são necessárias precauções, né, em termos de distanciamento social e higienização. Esse é o ponto. Segundo a secretária, o retorno vai ser escalonado. Basicamente aquilo que tem a proposta aqui também para o estado de São Paulo. E também vai haver revezamento para que os ambientes não fiquem cheios. Os detalhes estão em
análise. Então, voltarão primeiro os estudantes do ensino fundamental, num segundo momento, ainda pré-definido, os estudantes do ensino infantil de 0 a 5 anos de idade, maternal, pré-1 e pré-2. Então, veja aí, ó, os pais do pré-1, pré-2 não estão na leva aqui do final de agosto, tá? Isso porque os mais velhos, né, para os mais velhos é muito mais fácil assimilar e respeitar as regras de distanciamento, eles sabem lavar as mãos sozinhos, passam álcool, usam máscaras, enfim, conseguem seguir melhor aí as regras, né? Mesmo para o fundamental, parte dos alunos ainda vão assistir videoaulas durante determinados dias da semana e outro momento será presencial. Portanto, em Curitiba, a reabertura começa pelas 185 escolas e depois é que segue para 230 unidades de CMEIs, né, que são das unidades infantis, em momentos a serem avaliados, assim como em outros estados do Brasil. A gente não tem certeza exata, né, do dia que vai voltar, quando vai voltar, mas a gente segue aí com as orientações de distanciamento social e higienização. Olha, nós vamos para um breve intervalo. Hoje estamos falando o quê? De consumo das crianças. Estão colocando a mão no seu bolso mais vezes? Estão pedindo mais dinheiro para comprar coisinhas aí? Vamos dar jeito, gente. Vamos dar jeito, porque ninguém tem dinheiro de sobra agora nessa pandemia, né? Vamos falar mais sobre isso. Daqui a pouquinho eu vou te passar um número para você interagir aqui com a gente, tá? Vamos para o intervalo? É rapidinho, voltamos já já. De volta, e eu falei que era rapidinho. Volta, menina, senta todo mundo aí no chão, vamos conversar sobre esse assunto. E pode colocar a criançada na sala, porque eles estão assim, ó, protagonistas da atividade de hoje aqui, da discussão que a gente vai ter hoje aqui, viu? Por acaso, lá na minha terra a gente fala assim, ó, essa criança tá pidoncha, hein? Tá pidoncha, tá pidão, tem isso, Na minha terra é assim, tá pedindo demais, gente, tá pondo a mão no bolso da mãe, tá terrível. A mãe vira as costas, quando vê já tá pedindo outra coisa. Você vai no mercado, pede mais, você vai passar ali numa loja. Mãe, passa numa loja de brinquedo, porque agora eu fico aqui dentro de casa, né? Como é que eu vou andar de patins dentro de casa? Tem que ser o hoverboard, entendeu? Porque tem uma iluminação, ele anda sozinho, é silencioso, não vai riscar seu piso. Eles têm estratégias, cuidado. Por acaso, como é que está acontecendo a situação aí na sua casa? Estão pedindo mais, está complicado segurar o consumo das crianças, mercado nem se fala, até me arrepio aqui, ó, dá um negócio ruim em mim. No mercado dá um negócio ruim, não é só porque eu estou lavando saco de arroz, não. É porque a gente vai no mercado, daqui a pouco tem que voltar de novo, porque a criança quer bolacha, a criança quer não sei o quê, a criança quer não sei das contas. Minha filha, a lista é imensa, só para o lanchinho da tarde, o pós-café da manhã, como dizem minhas filhas, você tem um pós-café da manhã. Porque antes do almoço, senão a gente, até o almoço acontecer, gente, olha, a coisa tá difícil, viu? Manda aí pra gente, manda aí, como é que tá na sua casa aí? Como é que tá essa conversa? Manda aí, ó, 0 operadora 12 983150249. Seus filhos estão consumindo mais? Sim ou não? Fala aí, e consumindo o quê? Como é que está essa situação? Você está tendo controle dessa situação aí das finanças? Manda, interage aqui com a gente. Hoje nós temos uma psicóloga aqui que vai nos ajudar aqui, ó. Força-tarefa familiar. Nós estamos juntos, força-tarefa. Vai nos ajudar aí a lidar com essas questões aí dessas crianças aí. Como é que a gente faz para controlar aquilo que às vezes estava um pouquinho solto, mas agora na pandemia, né? Perde emprego, tá complicado, viu? Daqui a pouquinho o Cris está vindo aqui, mas nós vamos sentar, porque hoje nós vamos apresentar aqui a nossa psicóloga, que já é de casa. Eu vou sentar, daqui a pouco o Cris aparece, viu, Mayara? Daqui a pouco ele aparece, tá tudo certo. Mayara Ferreira, ela é psicóloga clínica e terapeuta aqui na cidade de Jacareí. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Prazer te ver novamente. Igualmente. Quarta vez, eu acho. Eu não sei, eu nem contei mais. Eu acho que é a quarta vez. Depois da segunda eu já não conto mais. Já nem fico mais nervosa. Tá vendo? Olha que beleza. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada. Olha, quando a gente fala dessa questão aí do consumo, olha, a mãe que está em casa fica desesperada, né? Com não, certeza. O pai já fica, dá um suador aqui na gente que a gente não consegue controlar. Por que será que essas crianças estão consumindo mais? Isso é impulsividade? É a publicidade? É o pai e a mãe só tá seguindo um exemplo? Qual seria a raiz aí do problema? Na verdade, é bastante subjetivo, mas a gente tem algumas causas que são as principais. A gente tem as motivações que a gente chama de motivações internas, que geralmente vêm de uma ansiedade, às vezes de um princípio de depressão, né, uma necessidade de preencher algo com um brinquedo.
né? Então, é o que a gente chamaria de uma motivação interna. E tem as motivações externas, que às vezes vêm de um modelo de consumo dos próprios pais, que a gente tem que sempre pensar a criança como uma esponjinha, né? E como esponjinha, muitas vezes a criança ela acaba reproduzindo um padrão de consumo que a própria família tem, né? Então, não adianta eu querer falar não para o meu filho se... Tudo Olá! bem? Boa tarde. Nós estamos aqui falando aqui das crianças meu- que estão consumindo, né? Meu avião atrasou. Eu e- vi que você... E aí é difícil. Te jogaram de paraquedas aqui, parece que te jogaram. Jogaram e É. tal. Deu pra ver pela cara, né? Tá meio Dá desarrumado, uma é. amassadinha. Mas eu tava absorvendo a informação, que pode Absorvendo. continuar. Então, não adianta eu querer falar não para o meu filho, mudar o padrão de consumo Eu dele. tô trazendo se sacolinhas eu de não roupas olho, e sapatos aqui todos os dias, né? se eu não olho o meu próprio padrão de consumo. Esses dias eu estava conversando com um paciente, né, que a mãe ela abordou essa questão do consumo comigo. E em uma das sessões ele falou para mim, então, tia, o que acontece é que a minha mãe compra muito. Que Olha. dó. Que Ai, dó. que é isso, Não, gente? e outra, barulho de presente Que vicia. dó dessa mãe Porque se que foi alguém do teu lado exposta. abrir um presente, se alguém do teu lado abrir um presente, um pacote... Não pode. É verdade. Agora, inclusive, até eu queria abrir meu coração. Abre aí. Minha sogra me visitou agora, semana passada. Aí é presente que E não ela acaba veio com mais. muito presente e tal, tá, abriu pra um, abriu pra outro, rapaz, um Foi negócio abrindo, e não tal. parava mais, não parava Aí eu mais. chegou assim, eu disse, Cris, não deu tempo e tal. Aí, Pra você? Você ficou sem? Eu tô com quase 40 anos, assim, ó. Eu já imaginei alguém tocando já um sax, assim, ó. Eu disse, não deu tempo. É? Não deu tempo. Aquela- Por quê? Rapaz, Você não comprou pra mim? não, pra mim, o que não deu tempo? O que aconteceu? 10 horas de viagem, não parou num lugar, não comprou uma bolacha que seja sem glúten pra é que mim. É sogra. Se você, Mas eu não vou falar nada Você tem que porque saber que você é eu um não pude genro, reclamar, você é um genro. porque eu até vou abrir. Como ela me emprestou um dinheiro faz poucos dias, Então, eu disse assim, já foi não, isso? que isso, fica Isso tranquilo. aí não era vale presente, eu não né? vou pagar mesmo, tô brincando. Pior exposição que tem não é de paciente, é de sogra. É de sogra. Mas eu amo ela, meu Com sogro também, certeza. porque sogro que mora na praia e tem dinheiro e me empresta, tem que amar. Você tem que amar. Mas o que eu quis dizer é que por mais que eu seja adulto, sabendo, tal, não ganhei um presente, o consumo, parece que se você vê alguém ganhando, colega, padrão social, você fica meio que fora do eixo se você não tiver uma maturidade e uma inteligência emocional. Com certeza. E as crianças não têm essa maturidade, vamos Não. combinar, né? Eles Não, com não certeza estão na não. fase. Por isso, eles pedem mesmo, eles são bombardeados mesmo. Sim. E é comum, né? E a gente tem hoje uma exposição muito maior à mídia, né? Porque antes as crianças elas tinham mais atividades. Hoje, infelizmente, a gente está preenchendo muito tempo das crianças com os eletrônicos, né? Com a televisão, com o tablet, celular. Então, é um bombardeio de informações que muitas vezes estão atreladas a consumo. E vai subindo pop-up, a criança tá lá brincando, daqui a pouco, pá, essa boneca bacana que fala 450 vozes aqui, frases. E outra, aparece um vídeo de uma criança super, hiper feliz Ela com tá aquele brinquedo. feliz, ela tá feliz. Eu quero essa felicidade aí, E você essa sabe que liberdade. aquele brinquedo vai quebrar rápido, só que o cartão vai quebrar primeiro. Não, não, aquela boneca que tem 450 vozes, ela não quer. Mãe, cuidado, hein? Essa boneca ela não quebra, tá? Sai o braço e a voz continua falando, né? Só vai aumentando a gravidade da voz. Ela só pede pro ver. tecladinho de bichinho, sabe? Não, é. Aquele tecladinho de bichinho, ele acorda de aquilo noite ali não sozinho. dá. 4 horas da manhã o elefante Isso. e te acorda. Tem Cuidado. que tirar as pilhas. Cuidado, Tem cuidado, que isso aí é fortíssimo. Agora a gente vai conhecer aqui um pouco. Na verdade, ela já veio aqui no programa, na época que a gente podia receber muitas pessoas aqui. E agora ela está aqui online, a Márcia Matos. Seja muito bem-vinda, Márcia. A Márcia, ela é assim, um exemplo de mãe quando o assunto é consumo. Porque assim, eu fico invejando a Márcia quando ela fala da forma como ela lida com o consumo das crianças. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, viu? Um prazer enorme novamente estar nesse programa que eu sou fã de carteirinha. Muito obrigada. Márcia, conta aí pra gente, como é que você faz para lidar com essas questões, a questão aí dos filhos e o consumo, né? Porque eu estava dizendo aqui nos bastidores pro Cris que eu levava minha filha muito no parquinho e tal, então ela não sabia que ela não tinha brinquedo. Agora ela descobriu. Ela descobriu que ela não tem muito brinquedo e vai pedindo mais. Como é que tá aí na sua casa com essa pandemia? Nossa, o desafio só aumentou, né? É um tempo agora de um desafio assim, em dobro para os pais ou para os educadores também, né? Eu sou mamãe de 3,
três em idades assim bem diferentes hoje. Uma tem 20, outra tem 12 anos e outra tem 5 anos. Então, cada fase aí são desafios distintos, né? E então, nessa fase aí de pandemia, onde a gente tem que colocar as crianças mais fechadas, né, restritas, então até a influência da mídia, que é a televisão, que é os eletrônicos, ficam mais intensos. Então, que eu sempre fiz desde o começo, uma das características que eu sempre utilizo na minha casa é buscar informação. Então, a informação também sobre essa questão de como educar os filhos financeiramente é uma coisa que eu sempre tive. Então, o primeiro ponto é me informar. E, a partir disso, eu também ter um diálogo com as crianças. Mesmo meu filho de 5 anos, que é o David Noah, eu converso com ele. Então, às vezes, eu vejo ele assim, vai na casa de um amiguinho, porque aqui é um condomínio, e no nosso andar tem uns amiguinhos da mesma idade, e nós, como mães, fizemos um combinado, né, para não ficar tanto tempo preso. Então, a gente faz um combinado que o nosso hall virou quintal. E ali aparecem brincadeiras e brinquedos diferenciados. E aí o Noah volta para mim falando, mãe, eu quero tal coisa, o escudo eletrônico de tal personagem. Então, vem com coisas novas, diferentes. Então, tem algumas regras que eu já adoto aqui. Falei, ok, você pensou no brinquedo novo, legal. E qual é a regra? Para entrar o novo, o que tem que fazer? E ele já para e fica, tem que sair um velho, né? Um usado. Falei, exatamente. Perfeito estado, para que outra criança brinque como você. Então, são sempre alguns princípios, né, de valor, como a doutora estava falando aí, que os pais são o primeiro exemplo. Eu uso 4 pilares, e um dos 4 pilares é isso, é o exemplo. Né? Viver fala mais, ensina mais do que você dizer. Então, se você vive alguma coisa, a criança, ela imita como você veste, como você penteia o cabelo, o que você come, o que você fala, o que você acredita. Então, criança é um papelzinho branco que te copia. Né? Agora, O educador Márcia, é a pessoa que cuida da criança. Então, viver é mais difícil no sentido de você aplicar aquilo que você acredita e perceber se a informação que você tem mostra que você está no caminho certo para aquela informação, porque aquilo virará a educação e posteriormente você vai ver a replicação no filho, nos netos e assim vai ser. E esse é um desafio, né, Márcia? Esse é muito... É o maior desafio. desafio. Imagina, Cris, que a gente Sim. precisa viver tudo isso para a gente conseguir ter isso das crianças. E enquanto a Márcia estava falando aqui, eu fico imaginando o pai que perdeu o emprego agora na pandemia, tá? E tinha assim uma realidade. É claro que você não vai jogar tudo na criança, mas eu lembro da minha infância porque eu achava que eu era diferente, porque o pessoal tinha uma regra, às vezes, de troca. Aí eu perguntei, pai, eu não sou uma boa pessoa porque eu não estou ganhando presente. Meu pai jogou a real, né? Mas uma informação diante do que eu podia administrar. Filho, esse aqui é o melhor que o pai te dá, é isso que você tem. Agora, eu acho que jogar a real, porque senão algumas famílias têm essa questão, olha, você se comportou bem, ganhou tal coisa. Aí a outra família que agora está na pandemia, perdeu, poxa, eu crio uma crença limitante, né? Então, eu acho que agora jogar limpo com a criança, mostrando toda a emoção, o carinho, né, Márcia? Eu acho que é muito importante jogar limpo com a criança, né? Exato. O ponto 1 que eu falei foi a informação quando você descobre. E depois eu até falei que o exemplo é uma das bases também. Eu uso 4 pilares, né? Então, o ponto 1 eu uso a informação. O ponto 2 eu uso a comunicação. É isso aí. A gente pensa assim, a criança é nova demais para não entender, né? Ou então ela já está percebendo demais, não precisa dialogar. Não. É preciso ter o diálogo, a informação, tanto quanto ao financeiro, a realidade da casa, da sua condição. Até as minhas crianças, por exemplo, uma vez eu estava ensinando sobre a classificação da sociedade, classe A, B, C e D. E foi muito gratificante a criança, ela poder se perceber aonde ela está e que existem essas diferenciações. Ela convive com isso o tempo todo, no meio familiar, na escola, na igreja. E essa questão de apelação, né, da mídia, apelação do consumo, é muito forte em todas elas.
Nós temos a base como família de educadores de consumo, né, de sermos futuros consumidores dos nossos filhos, mas todos esses pilares, né, a casa, a família, a escola, a igreja, ou o meio, né, social que convive, todos eles são formadores de opiniões. Então, aqui em casa eu utilizo como o pilar a informação, eu busco também informações, eu busco também avaliar o que eu tenho de conhecimento para aquilo, se aquilo é suficiente ou eu preciso mais, gosto de estudar. O diálogo, como eu falei, informar a criança. Se estamos passando por uma dificuldade financeira, a criança pode sim participar disso, ter esse conhecimento de uma maneira cautelosa, de uma maneira da idade, não precisa contar todo o contexto, mas precisa colocar a ela a par da situação. Se é um momento, como biblicamente fala, né, das vacas gordas, comente, dá para, né, presentear, fazer agrados, entrar na área do desejo. E se está na época das vacas magras, nós temos que fazer o quê? Suprir as necessidades e sermos comedidos, né? Poupar, é a hora realmente do poupar. E falar com carinho, falar com respeito das idades, mas conscientizar. Isso tem a ver com o diálogo. E, Márcia, não pode deixar de falar, né? Porque desta forma a gente vai atualizando as crianças e eles vão entendendo o momento que nós estamos vivendo, que não está fácil. E, Márcia... Duas coisas, só para fechar, duas coisas, Carol. Uma coisa é a verdade, outra coisa é a percepção da criança. Se eu não falo, a criança percebe. Só que perceber e não entender causa aquilo que o Cris estava falando. Será que eu sou diferente? Medo entra, insegurança, enfim, traz consequências desnecessárias. Uma simples explicação para a criança por que daquilo, ela já volta de novo para a sua estabilidade, para o seu, né, meio de segurança. Ou seja, quanto mais informação a criança tem, mais segura ela se sente. Márcia, muito obrigada por compartilhar essas informações com a gente, seu conhecimento. A gente percebe mesmo que o diálogo é o ponto-chave aí para a gente conseguir controlar esses pequenos aí. Obrigada, boa tarde. E agora nós temos aqui presentes para quem está assistindo a gente aqui no Entre Família. É isso mesmo, Cris? Eu quero o meu? O que é isso aí? Verdade. É o consumo inteligente. Vem para cá a tela aqui, olha, convidar para você o seguinte, olha... Você sabe aquela tese que é o seguinte, comprei tanto copo que eu não tenho dinheiro para comprar água, né? E prioridade não tem plural. E aí a questão espiritual. Você sabe que a Rede Novo Tempo, aqui, rádio, TV, web, a gente não tem um foco comercial. Até se você ver o nosso intervalo, não tem comercial. E nós temos uma gravadora que também não tem esse foco. A ideia é fazer com que o copo do seu coração se encha, né, de canções especiais, até porque o slogan é canções que tocam o seu coração. Mas, Cris, que história é essa de consumo inteligente? A ideia aqui é levar material para sua casa. E pensando nisso, né, a Rede Novo Tempo, junto com a gravadora que completou no mês passado 26 anos, em cada programa tem um cupom especial que vai te dar 15% para prioridade no singular, que é a questão espiritual. E na gravadora Novo Tempo, você tem DVDs, tem camiseta. Ontem usamos a camiseta linda aqui, que tem 4 cores, tá? Tem preta, branca, azul e uma vermelha só para as mulheres. Vocês estão com tudo, hein? Cris, eu quero esse cupom, como que eu faço? É um código, família 15. Aonde eu apresento? Você vai ligar, por exemplo, para a gravadora 0300 789 1111. É preço de ligação local. Ligou? Oi, tudo bem? Eu quero comprar aquela camiseta bonita, quero comprar uma para minha esposa, quero o DVD do Arautos do Rei, Amor e Graça, o novo CD, quero uma caneca e tal. E aí você vai falar o quê? Família 15. Com essa senha você vai ganhar 15% de desconto. Mas se você não quiser ligar, a gravadora liga para você. Cris, eu estou agora no Entre Família, eu preciso que me ligue às 6 da tarde. Preciso que ligue amanhã às 9 horas, porque a criançada não acordou ainda. Marca horário e a gravadora vai ligar para você. Manda um Me Liga para o 12 9800 4302. 12 9800 4302, que a gravadora Novo Tempo vai ligar para você. Quer dar uma espiadinha nos produtos? Acesse o site novotempo.com/gravadora. Lembrando, hein? Prioridade. Como é que está a questão espiritual? Dá um pulinho no site da gravadora, que aqui no programa você já tem 15% de desconto. A gente faz uma pequena pausa, é muito importante essa questão do consumo das crianças, como é que você está lidando em casa, ninguém está apontando o dedo para você, também tem um baixinho de 5 anos e às vezes eu erro, mas a ideia é ter ferramentas especiais. Depois do intervalo a gente volta com a sua participação, não sai daí.
De volta aqui com Entre Família, hoje falando dessas crianças que não tiram a mão da nossa carteira, hein? Eles estão aí, ó. Daqui a pouco eu vou falar uma coisa, Cris. A criança já vai sair da maternidade com a maquininha na mão. Já vai. Vai. Porque ela já vem com a promissória, né? Ela... Maquininha só pra passar. Vai falar assim, mãe, é crédito ou débito? Epa. Aqui. Tá difícil, tá complicado. Mas nós estamos aqui para te ouvir, viu? Como é que tá aí na sua casa? Como é que você tá lidando com essa questão? Mudou as senhas aí, tudo do cartão, tudo para você não ser assaltado? Como é que tá? Porque assaltado a gente tá sendo já no mercado. Quando você Sim. vai para fazer compra, você volta sentindo lesado. Agora, se você não fizer a listinha, levar essa criança aí, ó, já alimentada, aí dá problema, viu? Continua mandando pra gente aí as suas interações através do WhatsApp, 12983150249. Mas hoje a gente tá, assim, lotado de novidades aqui nesse programa. Iniciamos falando do aniversário da 31 rádio. anos da Rádio Novo Tempo. Família 15 é o código que você pediu ali, ó, gravadora Novo Tempo, as Também. camisas bonitas, coisas legais. E que mais que tem de novidade hoje? Agora ele aqui, né, que já é prata da casa, ele comanda uma parte da Novo Tempo, comanda até quase a minha vida, manda em tudo, manda em Ele tudo. manda. Mas o programa é dele hoje à noite, está fantástico, tem novidade, tem podcast. Estamos falando, senhoras e senhores, de Wagner Cantore, que é isso, meu amigo? Olha só, eu tô direto da minha casa e tô me sentindo mais em casa ainda de estar falando com vocês, gente. Olha que alegria. Muito bem. Muito bem, Wagner, é o seguinte, então, ó, parece que hoje tem uma entrevista fantástica, né, sobre educação. Ontem, inclusive, foi dia do estudante. Hoje à noite, pessoal de casa, prepare-se. A gente vai falar já já também de podcast. Você tá chique, hein, nego? Tô Que chique. é isso, hein? Hã? Ô, chique, Cris Magalhães. Conta pra gente aí a entrevista de hoje à noite, Wagner. É. Olha, hoje a gente tem uma entrevista muito especial no Identidade. A gente vai conversar com a Cláudia Werneck. A Cláudia Werneck, ela é brasileira, ela é jornalista e desde a década de 90 ela descobriu uma grande missão na vida dela. Ela fazendo uma matéria, como qualquer jornalista, ela foi descobrir o que era síndrome de Down e quais eram as dificuldades que pessoas, crianças, adolescentes com algum tipo de deficiência física ou mental enfrentavam. E ela sentiu um chamado para falar sobre esse assunto. Praticamente deixou a carreira de jornalista para investir em se tornar uma das principais vozes, não só no Brasil, mas no mundo, sobre inclusão de jovens e adolescentes. Então é uma tremenda convidada, ela tem 14 livros escritos sobre o assunto, traduzidos em vários idiomas. Vocês estão vendo aí eu com ela, não estava me aguentando, porque quando a gente gosta muito, né, a gente admira muito alguém, a gente vai entrevistar, é de verdade fantástico. Então hoje às 11h30 da noite eu vou estar com a Cláudia Werneck. Ela é criadora, não sei se alguém já ouviu falar, de uma ONG que se chama Escola de Gente. É justamente todo um trabalho para valorizar o ser humano, independente se ele tenha uma deficiência ou não, para que a sociedade entenda o valor do ser humano. 11h30 da noite, hein? Wagner, fantástico. Obrigado por você compartilhar conosco aqui, né? Olha, você de casa já vai colocando os favoritos, tá nos favoritos. Agora, Wagner, é o seguinte, além dessa matéria fantástica, hoje à noite nós vamos estar lá. Quando tem essas matérias especiais, eu preparo até um prato diferente, tá? Mesmo sendo 11h30 da noite, vou preparar um negocinho, pistiquinho, sabe? Petiscozinho assim, para ficar olhando com a nega véia abraçado. Olha aí, ó. Mas já que isso já está preparado, tem mais uma novidade. Parece que agora tem podcast. Wagner Cantore agora está nas plataformas digitais. É isso mesmo, Vaguinho? Você vê, a gente parece que vai ficando chique, né, Cris? A gente tinha muito o pedido de algumas pessoas que queriam acompanhar as nossas boas conversas, mas não tinham a condição de assistir lá às 11h30 da noite, na hora que o programa estava indo para o ar. E hoje em dia as pessoas estão consumindo muito podcast, ou seja, elas ouvem o áudio, né, ouvem o conteúdo através dessas plataformas digitais. Então, o Identidade Geral agora está lá no Spotify, está no Deezer, está na Apple Podcasts, então qualquer que seja a plataforma de podcasts que você tem, o Identidade está lá. Nunca ouviu falar de podcast, não sabe o que é isso? novotempo.com/identidade geral. Você corre lá embaixo assim, ó, você consegue não só ouvir o nosso programa, como você consegue baixar para ouvir a hora que você quiser, a hora que você não estiver conectado na internet. Então assim, ó,
Dá para pegar o ônibus ouvindo o Identidade, dá para lavar louça ouvindo Identidade, dá para fazer aquela correria do dia a dia com o fone de ouvido, ouvindo as nossas boas conversas Identidade. Eu mesmo tenho feito isso, tem sido ótimo. Ê, maravilha. Wagner, parabéns. Primeiro que você é essa pessoa fantástica que você é, além de inteligente, simpático, merece todos esses recursos que a Novo Tempo está fazendo para levar esperança, levar informação. E Bem. obrigado por tirar um tempinho e nos contar as novidades aqui. Afinal de contas, você é também da nossa família. Um grande abraço. Valeu, Cris. Um prazer sempre estar com vocês. Até mais tarde, 11h30 da noite, hein? Todo mundo Combinado. prepara o prato especial igual o Cris. Valeu. Eu como 11h30 da noite. Prato especial lá em casa é pipoca. Pipoquinha. Isso, é pipoquinha. Não, porque tá pensando, vou fazer aqui um flambê, bababá, Não, que é a não. banana que você queimou. Não, você fica tranquila, fica tranquila. Pode só estourar a pipoca e tá tudo certo, 11h30, Identidade aqui com histórias impossíveis de não ouvir. Também pelo podcast. Mas agora nós estamos aqui ouvindo quem, né? Impossível Povo de de não casa. ouvir quem está em casa. Faz favor, né? Com Que certeza. isso? Vamos lá para nossa interação de hoje aqui no Entre Família. Você está falando, nós estamos aqui para ouvir. Eu vou. Encara, Eu vou. encara que é tua. Aline Kieffer falando aqui com a gente. Olha, aqui está tranquilo. Minha filha Sofia tem 11 anos, mas desde pequena ensinamos não ser consumista. Ensinamos desde pequeno o valor do dinheiro e que tem que ser gasto com sabedoria. Também damos a mesadinha, tem ali o valorzinho para ela. Então, ela separa o dízimo, a oferta e o que sobra, ela guarda. Quando quer comprar algo, nós dizemos que tem que comprar com o dinheiro dela. Aí ela não quer, né? Bem assim, né? Prefere guardar. É isso mesmo, Aline. Gostei da dica da estratégia. É isso mesmo. Você quer alguma coisa? Vai lá, pega o seu dinheiro. E eles não querem mesmo, eles seguram firme, viu? Isso é uma Olha coisa aí. muito legal. É A legal, questão da né? mesada é muito bacana, porque você vai conscientizando a criança desde pequenininha uma questão de economia. Né? Porque é muito difícil fazer com que a criança entenda a economia, sendo que ela não participa dela. Fica uma coisa muito subjetiva. Agora, quando você dá, é uma questão física, né? Uma questão real. Ela está com dinheiro ali e ela tem que controlar aquele dinheiro, por menor que seja. Né? É a quantidade, não estamos nem falando de Sim, quantidade. Né? sim. Porque tem adultos que só encostaram a mão no dinheiro com 20, 30, né? Não tiveram acesso a isso, né? Não participaram, ou seja, ativamente de eu vou trabalhar e vou trazer um dinheiro para casa, mas também não conseguiram, não pegaram na mão, não se desenvolveram nesse aspecto, que são duas áreas que são importantes, né? Pode ser que eu não recebi mesada, mas logo jovem já fui trabalhar, então você está ajudando É que hoje a a gente lidar com tudo pensa isso. que, pelo menos na classe média para cima, dificilmente as crianças entram no mercado de trabalho com menos de 18 anos. Né? Então, só a partir de 18 anos, quando com essa idade, elas acabam começando a ter uma inserção num pensamento econômico. Né? E aí, muitas vezes, se tem um descontrole muito grande. Né? Porque até essa fase foi só gastar. Exatamente. Mãe, eu quero, mãe, eu quero, mãe, eu quero, mãe, vem, só. Não, e outra, às vezes, quando você tem pouco também, às vezes, eu mesmo vim de uma família que tinha pouco. Sim. Só que a primeira vez que eu fui trabalhar, eu não sabia lidar. Porque às vezes, nossa, por mais que tudo você lida também com quem não tem nada, mas quando você ganha um pouquinho, eu disse, rapaz, tô rico. Tô rico, agora eu vou torrar isso aqui. Não, sabe o que eu fiz? Eu matei toda a minha necessidade de comida. Eu quero 50 não, é isso pacotes de mesmo. bolachinha recheada. Não, mas a primeira coisa que a gente compra é comida. é comida. Eu tinha uns Você vai 12 no mercado, anos, foi a primeira vez que eu trabalhei isso fora. mesmo. Eu disse, não, vou pro mercado. Vou pro mercado fazer a festa. Só que no segundo dia você tá desse tamanho, não consegue mais. Era isso E olha mesmo. só, mas é o era seguinte, isso Carol, o mesmo. que a gente faz agora? Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo, então. Vamos porque quem economizar, né? Não, porque quem tá em casa tá desesperado, tá segurando firme pra ir no banheiro. Ah, Sabe aquela coisa entendi. assim, não sei se eu vou, porque aí vocês estão falando um negócio importante aqui. Então vai correndo lá, já volta, passa lá, bebe a sua aguinha, vê essas crianças Carol, aí que estão fazendo bagunça. Qual programa brasileiro Tô me que se importando preocupa com a bexiga. com a sua bexiga? Carol, a gente não é da família brasileira ou não é? Não, da família, porque eu fico assim, ó, desesperada. Eu falo, vai acabar logo, gente, esse intervalo para poder ir. Então vamos pro intervalo, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui na TV Novo Tempo com o Entre Família. Tá dando o que falar esse assunto, hein? Tá dando o que falar.
A senhora já está um pouquinho ansiosa, já comprou 2 coisas online vendo o programa, minha senhora? Hã? Eu sei que não é fácil. Antigamente, né, era só a menina do Tupperware. Ô, Tupperware, não quero, já orava para Deus, não quero e tal. Agora tem Tupperware online. Bate aí no seu WhatsApp. O pessoal manda, não quero, a cota ensino. Gente, meu Deus do céu, não é fácil não. Antigamente você se contentava com um copo de massa de tomate. Agora não, tem taças passando na internet. E a filharada também, eu quero carrinho com controle remoto. Antigamente era rolete de lata de azeite. Mas calma, calma. A gente quer dar um jeito no diálogo na sua casa. Que é um time, não é um time? E time, você já viu o time, como é que funciona? Treinador. Pá, vamos lá, gente, lá time aqui. Aquela turma da escola, um professor que pegava a turma, tal, funcionando. E aí outra professora com a mesma turma, parece que a turma... Às vezes a voz do professor não está sendo ouvida aí nessa família. Calma aí, vamos resolver esse negócio? Vamos dar jeito? Foca aqui comigo, minha irmã. Isso, minha querida, olha só que coisa linda. Cris, olha só uma revista que tem o nome do programa. Já é uma revista especial que tem a capa com o nome do nosso programa. É seu também. Só que dentro dessa revista tem 15 temas especiais para dar jeito nessa família. Aqui tem um tema que são emoções venenosas. De repente, esse consumo tem um outro vetor. Um vetor psicológico, você sabia? Tem que avaliar, tem que ler sobre o assunto para quebrar esse preconceito das questões psicológicas. Tem gente que tem medo de ir no psicólogo, conversar, abrir o coração. Quem sabe vamos começar com uma leitura de qualidade, diálogo, criação dos filhos. Vamos dar jeito, aproveita, que é de graça. É de graça, então vamos ligar agora? Pega o telefone, 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou se você preferir, o WhatsApp hoje é fácil, não é daí que chega o Tupperware, a menina da revistinha está aqui, agora chega uma revista gratuita no WhatsApp, que é o 12 98244 4449. Você não paga nem a revista, nem a logística. Eu estou até mais calmo agora com essa informação, Carol. Olha só que coisa linda. Que é isso? A gente fica tranquilo, é de graça, vai solucionar o problema. O Cris, ele passou a calma. Passou nada de calma não, que aqui é acelerado o processo. E quem vai agora ajudar a gente a fazer esse momento da dinâmica, que você já conhece mesmo aqui no Entre Família, é o Pedro Artung, que é coordenador do programa Criança e Consumo do Instituto Alana. Ele está conectado aí com a gente. Seja muito bem-vindo, Pedro. Oi, gente, tudo bem? Um prazer conversar com vocês. Pedro, você vai me ajudar aqui agora a desvendar esse quadro imantado aqui que a produção preparou para que a gente saiba quais são os 4 mitos do consumo infantil. Mas antes, explica para a gente exatamente o que seria essa relação do Instituto Alana com o consumo infantil. Olha, o Alana é uma organização de São Paulo que trabalha já há muitos anos pela defesa dos direitos da criança, inclusive nessa sociedade de hiperconsumo que a gente fala, que é uma sociedade que, infelizmente, estimula desde cedo as crianças a priorizarem o ter em detrimento do ser. Isso, para nós, é muito preocupante. Então, a gente debate já há muito tempo quais são os impactos do consumismo na infância, especialmente daquela publicidade que é dirigida diretamente à criança, que é um indivíduo menor de 12 anos de idade, porque a gente entende que é muito injusto, antiético e ilegal direcionar a publicidade para um público que não consegue responder com igualdade essa pressão tão forte que é da publicidade. Então, para nós é muito importante a gente repensar essa sociedade que a gente vive e encontrar valores mais éticos para, inclusive, vender um produto ou serviço. Então, é muito importante que a gente possa pensar e hoje é uma grande oportunidade para isso. Excelente, é muito bom nós como mães, né, e você aí de casa, saber que você não está nessa luta sozinha não, viu? Você já sabia que era desigual essa luta, essa guerra aí, né? O pessoal lá na TV jogando tudo, e cores, e felicidades, e imagens, e você só falando não na sua casa, não tá fácil para ninguém. Vamos lá aqui para a nossa dinâmica, vou colocar aqui a minha Dália aqui atrás, rapidinho. 4 mitos e verdades sobre o consumo e o Pedro vai falando aqui com a gente para a gente saber. Vamos lá, vamos desvendar qual é o primeiro. É quando tem a representação de uma criança. Então, quando uma publicidade ela tem a representação de uma criança, significa que ela está desenvolvendo consumo sobre aquela criança? É mito ou é verdade? Então, essa depende. Eita, os dois? É isso mesmo? Porque o mais importante é o seguinte, se a publicidade tem criança e a criança é utilizada como instrumento para convencer outra criança, é verdade. Entendi. Se tem a criança, mas não é o objetivo
o objetivo central é só ter a representação da criança e é uma publicidade que é direcionada para os pais, para a família, é mito. Então, isso é muito importante a gente entender, porque nem toda publicidade que tem criança é dirigida à criança. Algumas publicidades, obviamente, quando tem criança, a criança faz apelo de consumo, a criança fala assim, olha, compra esse brinquedo, você vai gostar. É uma estratégia para gerar identificação do público infantil, né, com a mensagem. Agora, se tem uma representação da criança ou de várias crianças, num contexto de família, mostrando, inclusive, porque a gente sabe que a publicidade, ela representa, ela faz parte, né, de um imaginário social, de uma construção social. E é importante que a criança, e não só a criança, as diversas infâncias brasileiras, as infâncias que são muitas, têm contextos diferentes, têm raças diferentes, tem uma série de elementos que é importante a gente ter representado, mas não como instrumento de convencimento de outras crianças para o ato de consumo de um serviço ou produto. Essa que é a grande criança falando diferença. com a outra, falando, compre isso aqui, ó, vai lá pedir para sua mãe. Na minha época era assim, viu, Pedro? Eu não vou falar a minha idade, não. Mas na minha época era assim. Ela falava assim, ó, sua mãe tá dormindo, vai lá pedir para ela. Acorda ela. Era Não esqueça minha bicicleta, lembra? Não era desse jeito. Anota no lá, papelzinho para sua mãe comprar. Hipnotiza sua mãe. Era difícil. Vai lá, mais uma situação aqui, olha. A proibição acabou com a programação infantil da TV aberta. Isso é mito ou é verdade aí da publicidade infantil? Esse é um dos maiores mitos nesse tema. Mito. Porque a gente sabe que, primeiro, a proibição da publicidade infantil não acabou com a publicidade infantil, infelizmente. E a gente tem ainda, em todos os espaços de convivência da criança, nas mídias, seja TV aberta, TV fechada e na internet, que é o grande problema hoje em dia, vocês sabem bem, quem aqui convive com criança, tem filhos, sabe a dificuldade que são os influenciadores digitais, o tempo inteiro vendendo coisa, e faz desafio com um monte de produtos e serviços, muitas vezes, inclusive, perigosos. Então, a discussão sobre a publicidade infantil, ela vem, na verdade, desde 1990, que completa 30 anos esse ano, com a aprovação do Código de Defesa do Consumidor. E essa proibição não foi responsável pelo fim. O que modificou a programação infantil na TV aberta foi o modelo de negócio. A maioria dos canais criaram novos canais de TV, especialmente fechada, para o público infantil e trocou a programação infantil por programações que são mais abrangentes, conseguem vender outros produtos, não só produtos infantis. Então, foi apenas uma mudança no modelo de negócios, mas os pais ficam tranquilos, porque conteúdo para criança ainda tem na TV aberta, né? Agora, vamos lá. Nós temos aqui mais uma situação, vamos ver se eu vou conseguir, que eu não tenho unha para puxar isso aqui, gente. Olha lá, está relacionado aos índices de obesidade, a publicidade infantil está relacionada aos índices de obesidade, é isso mesmo? Olha, você acredita que isso é uma grande verdade? Eita. E essa verdade, não sou eu que estou dizendo, não é o Alana que diz, são os maiores especialistas em saúde pública e nutrição do mundo. A própria Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS e a OMS, já estabeleceram esse link de que publicidade infantil de alimentos com alto teor de sal, gordura e açúcar é um dos grandes responsáveis pelo aumento da incidência de obesidade e sobrepeso entre as crianças no mundo inteiro. Infelizmente, 1 a cada 3 crianças no mundo estão com sobrepeso e obesidade. Isso traz consequências sérias, não só para a criança, mas para toda a sociedade, porque há o desenvolvimento do que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, como alguns tipos de diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer e vários outros problemas de saúde podem ser levados pela vida inteira, o que traz uma necessidade de investimento de saúde pública muito maior, um gasto de saúde pública. Então, é muito sério esse tema, a gente não pode minimizar e, infelizmente, publicidade vende produtos que muitas vezes não são sadios se consumidos de maneira intensa, como a publicidade faz a gente muitas vezes consumir. Venda, brinquedo com lanche, que vocês conhecem bem, isso é uma estratégia de publicidade infantil. Venda de produtos que muitas vezes são puro corante e açúcar e que imitam sucos, né? E muitas vezes esse nome, o que é néctar, o que é suco, confunde mais do que... E a publicidade passa uma impressão de que é tudo natural, que tudo faz bem. Então é importante a gente entender que, na verdade, a gente está conformando hábitos alimentares da criança, desde pequeno. E aí não é só
E aí a criança, Pedro, é que agora, durante a pandemia, evitamos levar as crianças no mercado, né? Mas aí a criança vai passando ali na altura do olho dela, lá na gôndola, já vai vindo aqui. Eu falei assim, gente, vocês podiam baixar uma maçã, umas bananas aqui embaixo para mim, por favor? Para facilitar para minha filha poder ir pegando para mim? Excelente ideia essa. Vamos pedir para os supermercados Por favor, vamos colocar frutas. aqui ó, as bancas mais para baixo para o filho pegando frutas, porque tá difícil, viu? Tá desigual. Agora é o seguinte, Pedro, tem aqui a nossa última dinâmica aqui, ó. Ah, desculpa. Tem aqui a nossa última dinâmica aqui, que é, ó, mais uma frase para a gente descobrir os mitos e verdades da publicidade infantil. Aqui, as crianças, elas são hiper vulneráveis à propaganda, ou seja, essas crianças, elas realmente são vulneráveis ou não? A gente está exagerando, realmente elas podem ter acesso às propagandas sem ter o desejo de consumo. Elas são muito hipervulneráveis, e não é pouco, e então é uma verdade isso. E é importante a gente entender isso. E olha, isso eu queria falar, não são só as crianças que são vulneráveis, as famílias também. É muito ruim a gente culpabilizar somente pais e mães. A gente sabe como é difícil educar uma criança, e como é difícil dizer não, como é difícil estabelecer relações de confiança. Então quer dizer que culpabilizar só os pais tira a responsabilidade das empresas de construir publicidades que respeitam o direito da criança, a vulnerabilidade da família. A criança ela é um indivíduo ainda em desenvolvimento, ela não é um mini adulto. Então ela tem algumas relações que precisam ser construídas com o tempo. Tem pesquisas que mostram que até 12 anos de idade uma criança não entende a linguagem persuasiva da publicidade, que quer vender, tem uma intenção por trás, quer vender um produto ou serviço. A criança não diferencia conteúdo de programação de um conteúdo publicitário. Passa o desenho e logo depois uma publicidade com o mesmo desenho vendendo um produto. E isso a criança muitas vezes não consegue distinguir. E mesmo que distingua, é muito injusto a gente se utilizar da vulnerabilidade da criança para vender um produto ou serviço. Se são os pais os responsáveis, por que a gente não pega toda a publicidade que é feita para criança hoje em dia e redireciona para pais e mães que são os verdadeiros responsáveis pelos atos de compra numa família? E olha, com certeza isso ajudaria e muito, né? Mas a gente já sabe, né, Pedro? Tem pesquisas que mostram que as crianças, elas são ali, elas têm muito poder de compra dentro de uma casa, né? Eu não lembro bem agora aqui de cabeça a porcentagem, mas a porcentagem é 80% do poder de compra dentro de uma casa vem das crianças. Então, é muito difícil realmente para os pais lidarem com tudo isso, com todo esse processo. Pedro, muito obrigada, esclareceu aqui para a gente, tirou um peso das costas das mães, aí dos pais que nos assistem, e que a gente está entendendo agora dessa batalha, dessa luta que o Instituto Alana já desenvolve há tantos anos. Muito obrigada. Eu agradeço, porque no fim é uma discussão sobre valores. Quais valores que a gente quer privilegiar dentro da nossa família? O valor de consumo ou o valor de se desenvolver como um ser humano potente? Exatamente. Obrigada, Pedro. Um abraço. Até mais. Tchau, Até tchau, mais. gente. Tchau, tchau. E você tá aí ligadinho, né? Já deu até um arrepio aqui. Falou assim, menina, mas não é que é isso mesmo? Eles colocam salgadinho, bolacha, chocolate, tudo embaixo pro meu filho ir pegando, ele vai fazendo um arrastão, né? Ainda bem que você não tá levando ele pro mercado e mesmo assim tá gastando muito. Então, você fica ligadinho agora, viu? Agora, eu não sei, será que a gente vai conversar? Será que a gente tem que ir pro intervalo? Como é que vai funcionar a situação aí? Peraí que a produção já vai falando aqui. Isso aí, vamos conversar. Vamos conversar porque o pessoal está em casa falando. Tá achando o quê, rapaz? Você está aqui falando, nós estamos aqui para te ouvir. Carol, vou dizer uma coisa para você, né? Primeiro que o Pedrão mandou muito bem. Muito bem. Fala com propriedade, tenho certeza que se fez entender em casa. Então não é brincadeira. Você viu que tem um instituto preocupado nessa questão toda da censura das crianças, vê o mercado e ninguém aqui também está tirando, né, culpando só os empresários, mas a frase que ele colocou foi muito importante. Será que jogar a culpa só nos pais vai tirar a responsabilidade da empresa? Se tem algum empresário vendo a gente aí, ó, dá para fazer uma mídia positiva. E diante desse cenário, você está mandando a sua pergunta. Você viu agora como completou a questão da Maiara, nossa psicóloga, a nossa dinâmica especial aqui do consumismo. Você de casa está mandando sua participação? Então manda no 12 9 8315 0249. Esses dias, Carol, até vou perguntar para a Maiara aqui, nós falamos do acesso às crianças à tecnologia, à exposição. Nós sabemos que o nosso país está no ranking dos primeiros com mais acesso e tal. Muitas horas conectadas. E a gente já tinha um consumismo antes, na década de 90, que a gente tinha muita propaganda de brinquedo pelos programas que tinham infantis, que foram agora para a TV fechada também. Mas o que acontece? O Pedro trouxe a realidade de que a internet agora não tem fronteiras.
E justamente, às vezes, os pais também não. Na pandemia, a gente não está aguentando essa criança, toma esse celular, sem filtro nenhum. E aí, acaba entrando uma criança com 12 anos, não sabe identificar essa questão toda. E ele citou um outro nicho, né? Que são agora os influenciadores digitais. Eu acho É um que esse plus. é uma coisa muito Gente, complicada. esse nicho é muito complicado, porque nós estamos falando de crianças, que são Sim. os influenciadores, falando contra a criança, e aí? E teve uma reforma agora, que você viu, uma grande rede social de vídeos, que eu não vou citar aqui, que tirou o chat, tirou o pular para frente. E estão pensando, inclusive, na monetização desses canais serem retirados. Eu não estou colocando nem para a esquerda nem para a direita, só estou falando de um assunto que está pairando justamente por essa preocupação, né, Mayara? Eu acho que nessa questão dos digitais influencers é ainda pior porque ele colocou a questão de que muitas vezes uma criança até 12 anos não entende a linguagem apelativa de um comercial. Porém, ainda assim é possível muitas vezes detectar que é uma propaganda e tudo mais pelo formato. Porém, quando a gente pensa num vídeo feito por um digital influencer, é ainda mais difícil detectar que aquilo está sendo uma propaganda, está sendo uma parceria paga, né? Porque Às vezes eles não colocam se deixa... escrito ali, né? Mas vamos dizer, a Mas minha não é- filha de é uma 5 anos, coisa- ela não sabe ler, né? Aí tem uma Sim, criança de é 5 muito anos, implícito. fala- É muito Exatamente. implícito, né? E aí, por ser uma criança que está ali colocando as coisas, gera uma associação muito rápida, né? E quando a gente pensa até nas questões de classe, é muito complicado, porque muitas vezes o influenciador, ele recebe aqueles brinquedos, são brinquedos caros, né? São brinquedos que uma grande parte da população não vai tem conseguir ter acesso, Exato. né? E aí, entrando até no que o Cris falou, vai para o lado da criança começar a se ver com inferioridade, né? Porque aí a criança ela não consegue ter a percepção do porquê que ela não pode comprar aquilo. Eu não posso ter Principalmente esse se não tem uma brinquedo, conversa a respeito do ganho de dinheiro, do que significa o dinheiro dentro da família, do que se faz para ganhar, do que é monetariamente possível. E também do que a Márcia falou, que eu achei muito interessante esse diálogo, eu nunca tive esse diálogo em casa, de falar das classes sociais. Exato. Para que a criança consiga entender que não é assim, todas as crianças são felizes se comprarem esses brinquedos. Não, existem classes sociais, como o Pedro falou, diversas infâncias que não são representadas nem na TV, nem nos vídeos, nem não Exato. menos aí pelos influenciadores digitais, viu? Mas você está falando aí com a gente está conversando aqui, comentando esses assuntos, e você também pode colocar na tela aí a sua interação. Tá com dúvida, nós estamos aqui para responder, viu? E quem vai falar agora é a Rosana. E aí, Rosana, como é que tá as coisas em casa? Conta pra gente. A minha filha, Vivian Kathleen, de 3 anos, pega o meu celular e faz compras e me diz, já comprei, mamãe, agora só falta o cartão. É boneca, é brinquedo, é doce. Tem horas que dá um aperto no coração e não comprar tudo. O que devo fazer? Rosana, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar essa batata quente na mão da Mayara. Mayara, Que isso? ajuda essa mãe. Será que temos que afastar um pouquinho essa menina? 3 anos, tem que afastar um pouquinho desse site de compras aí. Eu acho que o ponto que mais me preocupou na fala, né, dela é o fato de que ela sente dó, ela sente pena por ela não poder dar tudo que a filha solicita, né? Na realidade, muito provavelmente se ela desse tudo, se ela tivesse condições financeiras de estar, né, propiciando para a filha dela comprar tudo isso, na verdade, ela estaria fazendo mal para a filha dela, né? Porque ainda na infância é onde a gente começa a construir a nossa personalidade, né? Onde a gente começa a construir a nossa questão emocional, a entender limites, né? A elencar prioridades, né? Então, eu acho que o principal talvez seja ver o que está faltando para essa menininha de 3 anos para ela estar querendo tanto comprar. Né? Então, às vezes, isso dela estar querendo tanto pegar o celular e comprar, às vezes é alguma coisa, né? Às vezes o tédio da própria pandemia, né? A falta de possibilidades do que fazer em casa que está desencadeando, né? E não vai ser com um brinquedo que vai suprir. No momento, vai ser um paliativo, né? E Só às ali. vezes, Carol, o papo de compra, você fala muito de comprar perto de um filho. Um exemplo, eu estava numa fase de comprar alguns móveis e tal, e de repente ele linka o celular à compra e, um exemplo, esses dias o Davi estava rindo de coisas que eu não
que eu não falei Então, nada com é. nada. Eu disse, filho, por que você está rindo? Não, porque eu vejo você e a mamãe rindo às vezes e tal. Então, há uma necessidade do pequeno de se incluir nesses Exatamente. quesitos. Agora, se você... Porque um exemplo, às vezes uma criança de 3 anos e pouquinho, como que ela chegou, pergunta para a mamãe, como é que ela chegou a saber que o celular compra? Que tipo de informação chegou para ela montar essa matemática, E porque né? a gente tem comprado, consumido mais pelo celular, justamente por conta da pandemia, né? Pede comida, pede, Sim. né? Muitas pessoas agora têm essa possibilidade de pedir que o mercado traga, enfim, né? Eu acho que o diálogo sobre a compra agora, se é pelo celular, se é o cartão, se a mãe tem que ir Sim. atrás e trazer para dentro de casa a sacola, independente qual é o caminho, né? O processo do diálogo é o mesmo, é o consumo. Uma coisa que eu trabalho bastante com meus pacientes, principalmente com os pequenos que não têm noção de dinheiro, é eles entenderem que, em troca daquele presente, são tantas horas que a mãe ou o pai vai passar fora de casa. Né? Porque, às vezes, a criança não tem noção de R$200. O que é 200 O que é reais? R$200? Tantas horas Né? longe de você. Mas R$200 boa. significa que Tempo, né? a mamãe vai ter que ficar 1, 2, 3 horas, um dia longe daquela criança. E aí, às vezes, quando ela começa a equiparar, né, a falta da mãe a ter mais brinquedos, ela começa a ter um pouquinho mais de consciência na hora do pedido. Excelente dica. Você anotou aí, Rosana? Porque eu já vou anotar aqui também, viu? Rosana, você está anotando? Menina, você tem que falar aí para sua menininha aí de 3 anos. Você já fala para ela dessa questão do tempo. Eu gostei, viu? Eu vou jogar essa lá em casa, ver se cola. Mas você aí também tem dicas. Às vezes você tem dicas. O que você está fazendo aí na sua casa? Compartilha com a gente. Eu também estou precisando de dicas também, viu? Para a gente poder trocar aqui figurinhas, assim que se fala, né? Vamos trocar figurinhas aqui para falar mais sobre esse assunto. Vamos para o intervalo? É rapidinho, tá? Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta. O papo de consumo está muito especial e é muito sério. Você viu ali, né, a questão da nossa psicóloga aqui também, o nosso especialista falando de consumo. E você de casa está falando o quê? Está com alguma dúvida? Não vai ficar aí, gente. Vamos abrir a família. Você está mandando para a gente e a gente vai agora ler com certeza e tentar te ajudar. A sua participação na tela. Tá vindo da onde aí, Carol? Olha, a Lúcia não falou de onde veio, mas olha, eu Lucila. tenho uma Lucila, tem uma filha de 7 anos e o pai estimula muito o consumo. Ele é muito gastador e enche ela de presentes para ver ela feliz. Somos divorciados e eu, ao contrário dele, sou bem mão fechada e estou com dificuldade de lidar com a minha filha, pois eu acabo sendo a chata, né, de casa. Já pedi para ele parar, mas ele sempre faz o que quer, então quero um conselho de como eu sozinha posso lidar com ela sem depender da mudança dele. É possível essa mãe lidar com essa situação sem ter um acordo ali com o pai da criança? É difícil, né? Porque parece, né, talvez pela questão da separação e tudo mais, que ele pode estar compensando um pouquinho a falta física dele, né, com a questão do consumo, né? E lógico que para a criança que é guiada pelo princípio do prazer, isso é uma delícia, né? Então ela está ganhando presente, ela está sendo reforçada, né? Então é complicado da criança conseguir ter essa percepção de que o pai talvez esteja tentando comprar, né, algumas falhas que possivelmente ele possa ter com ela ou ele acha que pode ter tido com ela. E como a Lucila pode fazer aí para driblar essa situação? Eu acho que realmente o necessário é o diálogo com esse Diálogo, pai. né? Se ela não consegue ter esse diálogo diretamente com o pai, talvez ela pudesse ter alguém que fizesse essa mediação entre os Ou via dois. judicial também, né? A gente sabe que é muito difícil entre pais separados, né, até pela questão, às vezes, de um litígio e tudo mais, ter essa conversa, ter esse diálogo. Mas, às vezes, buscar uma terceira pessoa, um profissional que seja, um psicólogo, um advogado, que possa realizar essa mediação, pode ser algo interessante. Funciona, né? Então Funciona. tem saídas aí. O importante é que você saiba que o primeiro passo é o diálogo, tentar conversar e abrir o coração desse pai para essa realidade. Senão, eu acho que realmente ter um profissional falando é diferente do que uma mãe falando, né? Então, olha, a psicóloga falou, né? A psicopedagoga, a professora notou isso, tal. Eu acho que as coisas vão funcionar, Lucila. Mas vamos que vamos, continua na fé. Vamos lá, você está falando, nós estamos aqui para te ouvir. Quem vai falar agora para a gente é a Márcia. E aí, Márcia? Tenho 2 filhos. O de 5 anos guarda o dinheiro dele, não gasta em nada, mas o de 12
gasta com qualquer coisa. É a mesma educação? No caso, é a mesma educação, ela está colocando como Sim. né, insertivo ali. Como agir nesses casos? Ela quis dizer que o seguinte, eu trato os dois da mesma forma. Será que é a fase da idade também dos 12? Talvez a exposição que o de 12 esteja tendo, É né? maior, talvez. Talvez com 12 anos ele esteja ficando mais tempo em eletrônicos, ou talvez seja convivência, às vezes mesmo dentro de escola, né? Infelizmente, às vezes no convívio, dentro da própria escola, os colegas e tudo mais acabam incentivando um pouquinho mais. Ou se ele não está tendo nenhuma exposição externa acima do menorzinho, e mesmo assim ele está querendo comprar muito, talvez seja tentar entender se não pode ser um traço de ansiedade ou não pode ser algo que ele mesmo está tentando compensar, uma baixa estima, né? Porque nem sempre o consumo ele vem só por causa da criação ou só por causa da mídia. Às vezes é uma vulnerabilidade da própria criança, que vai além da questão de ser criança, mas às vezes é alguma questão emocional que não está muito bem desenvolvida ali. E agora, no momento da pandemia, né, que a gente percebe que os transtornos mentais têm aumentado, não só nos adultos, mas nas crianças também, Com certeza, né? com Eu certeza. converso ali com alguns pais que têm ali a mesma faixa etária da minha mais velha, de 12 anos e tal, e falando, nossa, meu filho, olha aqui, foi diagnosticado com depressão, ó, esse aqui está com ansiedade, está comendo mais. Então, os pais, eles já estão percebendo que as crianças estão manifestando esses momentos aí. Aí, se for algo pontual, como esse momento, olha, meu filho não consumia não, mas agora, depois da pandemia, parece que aumentou a ansiedade, agora está com depressão, está consumindo mais. Se for algo pontual, o comportamento é diferente, a gente precisa agir de forma diferente, o que a gente pode fazer para lidar com isso? É legal, às vezes, buscar um profissional para identificar o que está acontecendo. Porque a criança tem uma dificuldade de verbalização, né? E nem sempre a mãe, que está ali também inserida dentro do contexto, consegue identificar o que está acontecendo. Em um caso desse, é legal a busca por um profissional, mesmo que seja por uma questão pontual. Né? Dentro da pandemia, a maioria dos profissionais estão fazendo atendimento online, então, às vezes, um atendimento online pode ser bacana, né? Então, eu acho que sempre que eu não estou conseguindo identificar a causa e eu estou vendo que existe um problema, tem um comportamento disfuncional no meu filho, é legal procurar por um profissional. Não pode empurrar com a barriga, né? Porque a gente não Exatamente. sabe até quando vai a pandemia e tal. E aí a gente, vai depois da pandemia, eu acho que vai passar isso aqui. Não empurra com a barriga não, viu? Que aí a coisa pode ficar ainda mais séria, né? Com certeza. Agora, uma das coisas que eu acho importante são o jeito com que a criança vê o mundo. Um exemplo, você pega às vezes um pai que tenta compensar que não teve, né, no filho, e o que acontece? Ele é uma esponjinha, ele está pegando tudo dali, de repente ele foi criado dessa forma por um hiato que o pai teve anterior. Mas você vê também pais que eles discipulam, um exemplo, a solidariedade. Você pega uma criança que visita orfanato, que ela vai entregar sopa e tal. Agora, na pandemia, algumas crianças é difícil de fazer, mas a gente está falando da vida em geral. Essa criança, às vezes, ela precisa de pouca informação, porque a matemática da vivência parece que forma a visão dela até mais desapegada, porque ela faz um cálculo de vida. Nossa, acabei de vir agora aqui de um orfanato, eu estou com um pai aqui, Tem outra ter e o visão, ser, outra visão. Então, essas ferramentas do dia a dia, se o pai conseguir discipular, a matemática interna, a criança faz automaticamente, né, doutora? O conhecimento de outras realidades é muito importante, né? Às vezes, coisas simples, como andar de ônibus. Às vezes, existem crianças que nunca andaram de ônibus. Existem crianças que não sabem que existe escola pública. Né? Existem crianças que não sabem que existe merenda dentro de uma escola pública. Né? Então, eu acho que o conhecimento de outras realidades é muito importante. Então, se você percebe que a vida do seu filho é muito restrita A realidade, está muito fora da realidade. Né? A vivência que você consegue dar e que, graças a Deus, consegue dar, né? Mas, às vezes, é legal que entenda que também existem outras, porque ele se pauta de que o consumo, as necessidades dele são baseadas numa realidade imaginativa. Né? A criança já é imaginativa por si só. Se ela ainda não tem subsídios concretos, a gente dando para eles, é mais difícil ainda de que a criança consiga construir alguma questão realística. E aí a gente vai lá e fala para o filho, né? Dinheiro não nasce em árvore,
né? Já fico imaginando, mas que negócio é esse de nascer em árvore, né? Eu ganho tudo que eu tenho, esse é meu mundo. Isso, gente, eu É, tenho tudo tem que um eu monte de preciso. criança passando fome, mas eu Um nunca monte, vi. Aonde Aonde está essa criança? Né? É. Porque na escola onde eu estudo, as crianças, a maioria tem uma situação financeira semelhante, né? Às vezes dentro de condomínio, no bairro também, a vida social dos pais também, dentro da igreja semelhante. E aí, aonde que eu vejo essas crianças? E às vezes não é só o fato de estar ou não em uma classe social, a gente é simples, não tem dinheiro, tá pobre, mas tá lhe dando tudo que o filho precisa. Cuidado, hein? Cuidado. E a gente está tomando cuidado aqui também com o horário, né? Porque o nosso programa tem hora para acabar. Mayara, muito obrigada Eu por que estar aqui com a gente agradeço. mais uma vez, pela Eu que disponibilidade. agradeço. Você teria aqui alguns contatos, né? Você tem um contato, né? Que o pessoal consegue falar com você, mandar ali não um WhatsApp, não, mas eu sei que é pelo Instagram, é isso, né? Acho que você deixou com a gente, Foi né? o Facebook. Facebook. Legal. Então, no Facebook, a minha página profissional é psicóloga.mayara Ferreira. Né? Por lá consegue-se ter meus contatos também de telefone, da clínica onde eu trabalho e também consegue um contato direto comigo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar a respeito de qualquer questão dos filhos, eu estou à disposição. Perfeito. Aí, ó, já ganhou uma consulta grátis aqui no Entre Família, nós estamos assim. A gente vai puxandinho uma consulta, quando vê, rola aí pra gente, viu? Mas você sabe, Cris, que o nosso programa, ele não acaba assim não, né? Se fosse lá em casa, eu ia falar jamais. Jamais. Mas nunca. É claro que você já está esperando ele. E agora uma linha muito especial, espiritual, com o pastor Alceu. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Cris. Olá, doutora Carol. Sabe que essa questão que envolve o consumo e o consumismo estão na Bíblia? São duas situações diferentes, né? Distintas. O consumo, ele está na Bíblia. Por exemplo, não sei se vocês se lembram, quando Israel recém saiu do Egito, e ao saírem do Egito, Deus enviou o pão que caía do céu, era chamado de maná. Quando caía o maná, Deus deu uma lição de consumo para eles, para os israelitas, e uma lição de consumismo. E eu quero falar para você, o consumo era assim: você vai pegar o maná suficiente para o seu dia, para sobreviver um dia. O maná era o alimento, o pão, né? Então você vai comer o maná, ter o maná para se alimentar por um dia. Aí ele falou assim: agora, se vocês, isso é consumo, agora se vocês forem consumistas, vocês vão pegar mais do que o necessário para um dia. E sabe o que vai acontecer? Vai apodrecer se vocês guardarem o maná de um dia para o outro. A lição de consumo de Deus é assim: tenha o necessário para viver hoje. E se você tem mais do que o necessário, você está entrando num caminho chamado consumismo. A Bíblia fala que é para ensinar a criança, e no caso dos filhos, que é o tema do nosso programa de hoje, é para ensinar as crianças. E Deus, como diz um amigo meu que participa desse programa aí todo dia, ele fala assim: Deus é muito didático. Então ele ensinou a questão do dízimo e também das ofertas. O dízimo é devolver a parte que pertence a Deus. E as ofertas é a minha parte de dizer assim: eu sou grato por tudo que Deus tem feito por mim. Quando a gente olha para a Bíblia, Deus sempre vai fazer as perguntas nessa questão de consumo e daí de consumismo. É assim: você realmente precisa disso? Isso vai te satisfazer tudo que precisa, trazer a satisfação que você quer realmente? Porque coisas não trazem satisfação. E quando a gente ensina crianças, eu acho que essa é a pergunta: você precisa? E a segunda pergunta: precisa mesmo? E é isso que Deus apresenta na Bíblia. E nesta questão bíblica de ensino, de caminho da fé e caminho do não consumismo, a gente precisa ensinar os nossos filhos, diz a palavra, no caminho em que eles devem andar. Então, seja na primeira infância, segunda infância, ou na adolescência, ou na juventude, os filhos precisam continuamente aprender. E aqui, no livro de Mateus, capítulo 7, o verso 11, olha o recado de Deus. Ora, se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Deus dá graça e supre as nossas necessidades um dia por vez.
Sejamos assim com os nossos filhos. Ensina a criança. Você é um bom pai. Agora, ensine a viver o consumo, não o consumismo. Muito bem, obrigada, pastor. Olha só, viu, saindo aqui, ó, com chave de ouro, fechando aqui o programa de hoje. Eu já quero te dar um spoiler de amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre pets idosos. Não é que chega a hora para todo mundo, meu filho? É para todo mundo. E por isso nós vamos tirar suas dúvidas aí em relação a animais, os cachorros, os gatinhos, para tudo mais. O Entre Família vai acabando para dar espaço para o Vida e Saúde, Cris. Verdade, a Teru vai contar tudo o que vai acontecer no programa de hoje, não é verdade, Teru? Boa tarde. Vou sim, Cris. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conjuntivite alérgica, um problema de saúde que pode atrapalhar a vida e o trabalho de muita gente. Vamos também continuar um bate-papo interessante aqui no Claramente sobre como os pais podem ajudar na condução dos filhos de pais separados. E a receita de hoje é essa torta de cebola caramelizada. Tá um cheiro incrível por aqui, só digo isso. Meu pai, aí é jogo baixo. Obrigada, Teru. Até já já. Até mais. É. E você continua aqui na programação da TV Novo Tempo, não sai não, viu? Esse intervalo aqui entre o nosso programa e o Vida e Saúde é muito rápido, só dá tempo de ir lá beber uma água e continuar aí. Com não desliga a certeza, TV. Continua, porque amanhã a gente está de volta também às 2h30 da tarde, esperando você sempre aqui, gente. Encontro Que marcado, é isso? hein? Marca nada não. Tchau, tchau.